Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava sem roupa, estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, a rede não se rompia. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua voz, pelo privilégio, Senhor, de termos liberdade na nossa nação, no nosso estado, liberdade, Senhor, para cultuar-te, liberdade, Senhor, para expressar a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque nós podemos usufruir de algo que muitos irmãos ao redor do mundo já não podem mais. Senhor, que esse privilégio de ouvir a Tua voz não fique apenas na audição, não fique apenas no arquivo da mensagem, mas que essa palavra, Senhor, ela seja como lâmpada, seja como luz, seja, Senhor, como um caminho no qual nós vamos exercer a nossa fé, não apenas sabendo o que fazer, mas praticando aquilo que deve ser feito. Senhor Jesus, que a nossa mente e o nosso coração estejam agora completamente plugados e conectados com a Tua mensagem. A Tua palavra, Senhor, é a Tua vontade. E a Tua vontade, Deus, é boa, é perfeita e é agradável. Que não seja mensagem de homem, mas que seja mensagem de Deus. Que não seja, Senhor, interpretação textual apenas, mas que seja palavra rema, palavra revelada, palavra poderosa, Senhor, que muda mentes e corações. Senhor, usa-me como um canal simples e como um expositor claro da Tua palavra. Aos meus irmãos, usa-nos também, Senhor, como boa terra, que vai receber e acolher a Tua poderosa semente. A Ti, Jesus, e somente a Ti, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, pela manhã nós fizemos uma introdução falando um pouco sobre a crucificação, falando um pouco sobre os momentos que antecederam a ressurreição de Jesus. Eu vou fazer aqui uma breve introdução para que nós possamos entrar em um lugar de equilíbrio, de equalização, e aí então a partir disso nós possamos caminhar dentro das revelações desse texto. Jesus, quando caminhou na terra, quando esteve fisicamente com os discípulos, uma das suas mensagens recorrentes, uma das mensagens mais pregadas, um dos temas mais abordados por Jesus nas suas mensagens, era sobre o terceiro dia, era sobre o dia da sua ressurreição.
Jesus falou várias vezes e de várias maneiras, explicando aos discípulos que chegaria um dia que ele seria entregue na mão dos judeus, que ele seria ali condenado, que ele seria crucificado, que ele levaria açoite, zombaria, que muitos iriam deixá-lo, mas ele disse: quando eu for levantado na cruz, como a serpente que Moisés levantou no deserto, no episódio em que as serpentes vieram e começaram a picar o povo, e o povo foi até Moisés e começou a dizer: Moisés, ore para que essas serpentes vão embora, ore, Moisés, para que esse mal se afaste de nós. E o pedido do povo para Moisés, quando aquelas serpentes vieram por conta da desobediência, era uma oração egoísta, era uma oração egocêntrica. Muitas pessoas já tinham sido picadas, já tinham sido contaminadas por aquela desobediência, por aquele mal. E os que estavam saudáveis estavam dizendo: Moisés, ore para que Deus livre quem está bom, quem está saudável. Aqueles que já estão doentes não tem o que fazer, mas ore para que Deus livre pelo menos aqueles que estão sãos, aqueles que estão bem. E essa é uma oração que às vezes na caminhada a gente faz, aquela oração que inclui apenas o nosso desejo, os nossos sonhos, aquela oração que inclui apenas a nossa casa, o nosso ministério, e que não consegue abranger, que não consegue entrar na dimensão do que o coração de Deus deseja. Quando o povo pede para Moisés orar a Deus pedindo para livrar os que estão sãos, Moisés vai e ora a Deus, e Deus vai dar uma instrução. E a instrução é: Moisés, construa uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante essa serpente. E todo aquele que estiver picado, todo aquele que estiver contaminado, todo aquele que estiver doente, o antídoto será aquele que for contaminado, ao olhar para a serpente, ele será salvo. Essa serpente era uma pré-figura, era uma analogia ao que Jesus faria pela humanidade. Jesus não veio apenas para salvar os bons, Jesus não veio apenas para salvar os membros da igreja, Jesus não veio apenas para salvar aqueles que hoje estão caminhando com Ele, não. Jesus na cruz do Calvário fez um sacrifício que é para alcançar todos, o bom, o mal, o perdido, o que não crê, o sujo, o limpo, o contaminado, o pecador. Jesus foi levantado para salvar a todos, diz a palavra. Então esse Jesus, quando vem, ele vai pregando: eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado, eu vou me entregar por vocês. Mas ele também sempre terminou a ministração da cruz dando uma palavra de ânimo aos discípulos. E qual era a palavra? A palavra era: ao terceiro dia, depois de ser morto, crucificado e colocado em uma cova, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus estava falando isso aos discípulos para que quando acontecesse, eles crescem, eles tivessem esperança, que no meio da tempestade, que no meio do dia mau, quando Jesus estivesse morrendo, eles tivessem essa esperança de passar por aquela tribulação, sabendo que ao terceiro dia algo poderoso e bom aconteceria. E assim também é a mensagem da cruz para mim e para você. Jesus, quando foi embora e enquanto estava aqui, ele ministrou: no mundo vocês terão aflições, que significa que algumas portas na vida não vão se abrir, que significa que algumas curas talvez nós não alcançaremos, que alguns perdões talvez não serão liberados sobre a nossa vida, que em alguns momentos aquilo que nós estamos tentando fazer e realizar talvez não dê certo. São as aflições desse mundo, são as dificuldades dessa terra. Ele não nos colocou em uma redoma e de maneira nenhuma fez a nós uma publicidade para nos enganar, dizendo: o mundo de vocês será flores. Não, ele falou claramente: no mundo vocês terão aflições, no mundo terão dias maus, no mundo vocês terão desertos, no mundo terão discussões, no mundo vocês terão doença, no mundo vocês terão problemas. Mas ele também deu uma mensagem de ânimo dizendo: tenham bom ânimo, eu venci esse mundo, e vocês comigo são mais do que vencedores, diz a palavra. A mensagem da cruz sempre foi assim: vai ter dor, vai ter dificuldade, mas o terceiro dia chegará. E Jesus pregou isso aos discípulos de maneira recorrente.
Certa vez ele estava no templo e os discípulos começaram a dizer: mestre, olha a arquitetura desse lugar, olha a grandiosidade dessa construção, olha o que os homens fizeram. Traduzindo poeticamente, era o que os discípulos estavam dizendo para Jesus: contemple a criação feita pelos homens, olha que estrutura linda os homens criaram, Senhor. E Jesus, de maneira profética, vai dizer: destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus que estavam ali, as pessoas que estavam em volta, se revoltaram e disseram: esse templo levou mais de 4 décadas para ser construído, e como dizes tu que em 3 dias você o reconstruirá? Porque Jesus não estava falando do templo da construção humana, mas ele estava falando do corpo que era o seu templo, que ele iria ser morto, mas ao 3º dia, aquele corpo esfacelado na cruz do Calvário seria ressurreto e não seria mais destruído, ele seria íntegro para a glória de Deus. Então a mensagem de que ao 3º dia algo poderoso iria acontecer, sempre foi liberada por Jesus. Esse texto, gente, vai falar do dia em que os discípulos retrocederam. Esse texto vai contar o dia em que homens experimentados, pessoas que viveram experiências poderosas, sobrenaturais com Deus, voltaram a uma prática da qual não deveriam mais estar, voltaram para um lugar aonde não deveriam nunca mais frequentar, voltaram a ter pensamentos aos quais o Senhor já tinha depurado as suas mentes para que eles não mais fossem tentados aqueles pensamentos de outrora. E os discípulos, esses que caminharam com o Senhor, estão diante dessa cena, diante desse lugar. Eles estão agora vivendo um retrocesso. Eles voltaram a uma velha prática, a uma velha conduta. Eles retrocederam no seu chamado. E a pergunta é: por que gente que caminha com o Senhor, que teve revelação de Deus, que talvez já recebeu um milagre, um sinal que carrega no seu corpo, o que é que pode acontecer na caminhada que seja capaz de nos levar a um retrocesso? E quando nós falamos isso, gente, é preciso que nós possamos nos incluir nisso. Porque talvez você está firme, você está caminhando, crendo no Senhor, talvez até vivendo o melhor momento ministerial, o seu melhor momento na vida de serviço a Deus, e às vezes o retrocesso não é colocar a mão no arado e deixar o arado para trás. Às vezes o retrocesso é um pensamento, é aquela dúvida que outrora tinha sumido, que você sabia não vai dar certo, mas diante dos novos desafios, aquela velha dúvida volta: será que vai dar certo? É aquele conflito conjugal que você já superou, já avançou, mas agora uma nova dificuldade surgiu, e aquele velho pensamento vem: será que eu vou vencer esse gigante, porque parece que esse é maior do que todos? É aquela crise no seu emprego que talvez está colocando sobre você um peso, um fardo, uma exigência altíssima, e você não está conseguindo vencer aquelas demandas, e talvez aquele pensamento antigo está voltando e dizendo: talvez não seja mais o meu lugar. Às vezes, irmãos, o retrocesso não se dá por abandonarmos o posto. Às vezes o retrocesso se dá na mente e no coração. Estamos no lugar, mas a mente e o coração não estão mais ali. Estamos na relação, mas a mente e o coração não estão mais ali. Estamos no ministério, no trabalho, na faculdade, mas o coração retrocedeu. Os discípulos estavam vivendo esse tempo. Uma parte desse retrocesso que parece incompreensível se baseia no que os discípulos viveram com Jesus. Porque quando você tem pouca intimidade, os relacionamentos são líquidos. As relações, elas são mais fugazes, mais simples. Então, quando não se tem muita intimidade, qualquer coisa rompe aquela relação.
Quando não se tem muita experiência, qualquer atrito é o suficiente para a gente abandonar, largar, tomar uma nova rota. Mas quanto mais densos são os relacionamentos, quanto mais profundos são os laços que nos unem, mais difícil é a gente abandonar. E esse era o caso dos discípulos com Jesus. Jesus passou na praia e pegou esses homens simples e transformou esses homens em pregadores exímios da sua palavra. Esses que retrocederam, dentre eles existia gente que tinha dificuldade para falar em público. E lá na frente vai fazer um discurso tão eloquente, tão poderoso, que em uma única mensagem, mais de 3.000 almas ao mesmo tempo se rendem à poderosa palavra de Deus. O que Jesus fez com eles foi poderoso demais. Esses homens que estavam nesse barco, que retrocederam, que abandonaram, que foram para um lugar de desobediência, dentre eles existia gente que andou sobre as águas com Jesus. Quantas vezes você já teve essa oportunidade de ver alguém que não estava surfando, nem usando um barco assim, andando sobre as águas? Não existem registros científicos e nem na Bíblia, mas dentro desse ambiente existia um homem que um dia escutou uma voz do Senhor dizendo: vem, Pedro. E no meio da tempestade ele é encorajado por uma simples palavra dizendo: se você quer chegar mais perto de mim, não tem tempestade, não tem mar revolto, não tem vento contrário, não tem nada que te impeça. Se você quer chegar mais perto, vem, Pedro. E ele é tomado por uma ousadia, sai do barco e começa a marchar sobre as águas. É esse camarada cheio de intimidade que fez o que ninguém mais fez na vida, que passou por algo que o levou agora para esse retrocesso. Algumas coisas na vida, algumas situações na caminhada, podem nos levar, podem legitimar um retrocesso. Não significa que o retrocesso é aceitável, não significa que retroceder é o que Deus deseja, mas pode explicar o que algumas vezes nos leva a retroceder. A primeira delas é que às vezes nós retrocedemos, nós retroagimos por conta de não aceitar os perdões de pecados que o Senhor já liberou sobre nós. Uma das coisas que pode nos fazer retroceder é a autocondenação de situações que o próprio Deus já te liberou. Jesus na cruz do Calvário, ele, no seu último ato profético, ele vai liberar uma palavra antes de entregar o Espírito ao Pai. Com os braços abertos, crucificado entre os ladrões, o Senhor Jesus vai liberar uma palavra dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No último ato profético, Jesus libera uma palavra de perdão para tirar da mente da humanidade qualquer possibilidade de pecados que não estivessem incluídos no sacrifício da cruz. Não existe um pecado sequer, meu amigo, cometido por mim e por você, que estejam fora da lista da cruz do Calvário. Não importa a gravidade, não importa o lugar, não importa o tempo. Se uma vez você aceitou a Jesus, esse pecado foi lançado sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados e acabou. Pedro foi um daqueles que, no momento do julgamento, no momento de pressão, não aguentou a pressão. E Pedro, ele é aquele que nega o Senhor. Por 3 vezes, no momento em que questionaram Pedro, dizendo: tu andavas com ele? Ele disse: não, eu não o conheço. Depois, mais adiante, disseram: sim, você andava com ele, eu te vi lá no Getsemane, eu te vi lá naquele lugar quando você cortou a orelha de um soldado. E ele disse: eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem.
E mais adiante então ele está se aquecendo no fogo porque era inverno. O julgamento de Jesus foi feito na madrugada, na surdina, na calada da noite, no meio das trevas. E então uma mulher que estava ali servindo disse: você é sim, você andava com ele, porque a tua fala te denuncia. Ele andou tanto com Jesus que falava como Jesus. Então esse peso de ter negado o Senhor assombrava Pedro. Jesus já tinha ressuscitado, e um pouquinho antes desse texto que nós lemos, Jesus vai aparecer na casa onde eles estão reunidos. Eles estão com medo da perseguição dos judeus, diz a palavra. João capítulo 19, capítulo 20, você vai ver essa história. E Jesus entra quando as portas estão fechadas. Eles estão amedrontados, eles estão portas fechadas. Quando você está com medo, significa uma proteção humana. E muitos estão vivendo assim, com portas fechadas, portas do coração porque foram traídos, porta na mente porque uma vez deu errado, portas profissionais porque uma vez foi demitido, portas do coração emocional porque foram apoiados, tentaram fazer, mas lá na frente foram traídos, e aí fecharam a porta para se proteger humanamente, e aí os homens não conseguiam entrar, mas Jesus, pasmem, ele entra no meio com as portas fechadas, porque Jesus é Deus. É por isso que hoje a gente ora daqui e Jesus entra lá na UTI para curar, porque hoje ele passa pelas portas físicas. Hoje nada nem ninguém trava Jesus, ele é Deus. E esse Jesus entra na casa e olha para os discípulos e diz: paz seja convosco. Porque sempre que Jesus entra, não é para trazer confusão e guerra. Jesus é o príncipe da paz. Aonde ele entra, a paz começa a reinar. Você pode ter saído de casa em pé de guerra, luta, como falariam nossos irmãos uruguaios, uma peleja, pau pegando, e você dizendo: meu Deus, está até perigoso andar no mesmo carro. Eu quero declarar sobre a sua vida: o príncipe da paz está entrando em lugares que os homens não entram, e aonde ele entra, a paz de Deus se estabelece para a glória do Pai. Jesus é santo. Jesus é santo. E aí Jesus entra e ele diz: paz seja convosco. E ele mostra as suas mãos. Ele mostra aquilo que evidenciava a sua crucificação. Ele mostra as suas mãos, que eram os cravos colocados na cruz, aquele buraco que ficou na sua mão quando os pregos ali foram travados. Perceba que Jesus não mostra as suas costas, os açoites. Jesus não mostra a sua testa para marcar que aquela coroa de espinhos foi colocada nele. Jesus não mostra outras partes. O que ele mostra era aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. As agressões humanas feriram apenas o corpo, mas quando ele ressurge, nenhuma dessas marcas ficam, porque a terra não podia marcar Jesus. Certa vez Jesus está em um ambiente onde uma mulher pega em adultério foi levada. E a condenação social já tinha se abatido sobre ela. Não se tratava de condená-la, ela já estava publicamente condenada. São aqueles erros que às vezes cometemos publicamente e por mais que nós tentemos explicar ou nos arrependemos daquele erro, a condenação pública já foi feita. Os amigos sumiram, condenação pública. A porta do emprego se fechou, condenação pública. Não foi um veredito de um juiz, mas a família abandonou, condenação pública. E essa mulher estava vindo assim, já condenada. Mas o objetivo deles não era condenar a mulher, a lei já estava condenando. O objetivo deles era condenar Jesus. E eles trazem já ela e colocam até onde Jesus está aí. O que eles queriam? Achar algo para prender Jesus. E quando eles chegam com aquela mulher pega no ato do adultério, ela não tinha possibilidade de defesa, ela foi pega no flagra. A lei mandava matar, apedrejar.
E eles vêm trazendo essa mulher e colocam ela ali, lançam ela. E eles olham para Jesus e dizem: olha, a lei manda matar, e tu, o que dizes? Se Jesus diz que era para soltar, ele iria contrapor a lei, e quem se colocasse em uma situação de se contrapor à lei, ele mesmo seria o condenado. Se ele diz perdoa e a sua palavra era liberada sobre isso, o condenado era ele. Se ele diz condena, todo o discurso dele caía por terra, porque ele falava sobre perdão. Então a situação ali humanamente era sem saída. E aí perceba o que Jesus vai fazer. Eles começam a dizer condena, o que faz, a lei manda. E o texto vai dizer que Jesus, inclinado, ele escreve na terra. E as pessoas começam a dizer: diga algo. O que se deve fazer? A lei manda matar. E ele continua escrevendo na terra. E depois que eles pressionam Jesus, ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado. Jesus pega um espelho que agora vai verificar o coração de cada acusador. Jesus começa a dizer: antes de lançar essa pedra, eu só peço que vocês façam uma coisa: percebam se essa pedra que vocês estão segurando não foi uma pedra também aonde vocês tropeçaram. E o texto vai dizer que um a um eles começam a lançar as pedras, começando pelos mais velhos, começando pelos mais experientes, os que mais viveram, que sabem que quanto mais a gente vive, mais erros a gente acumula. E todos vão embora. E quando todos vão embora, ele levanta os seus olhos e aquela mulher olha para Jesus, e Jesus diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olha em volta e não vendo ninguém, ela diz: Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Agora a revelação desse texto não é Jesus livrar aquela mulher. A revelação desse texto é Jesus escrevendo na terra. Era Jesus marcando a terra. E a terra, os homens feitos do pó da terra, tentando marcar Jesus, dizendo: te contamina, odeia, mande matar. E Jesus não deixando ser marcado pela terra, mas marcando a terra com a sua autoridade. Assim somos nós, vamos passar por lugares difíceis, ácidos, áridos, mas o mal da terra e a acidez do mundo não vai nos contaminar. Nós vamos marcar essa terra, mas o mal da terra não vai nos marcar para a glória de Deus. Jesus entra naquele lugar e diz: Pai, seja convosco. Mostra o lado, mostra suas mãos, mostra suas feridas, mostra a obra que ele fez na cruz. E o texto diz que os discípulos se alegram. Jesus então sopra o seu espírito sobre os discípulos, e Jesus vai dizer: agora vocês vão poder sair, vocês vão fazer discípulos, agora eu envio vocês. Jesus desaparece, sai daquele ambiente, e depois, tempos depois, ele vai aparecer em uma outra oportunidade, e em alguns dias depois, não se sabe quantos, vai acontecer essa aparição. Uma das marcas que pode fazer alguém retroceder é não se perdoar. E Pedro estava naquele barco num lugar onde Jesus já tinha o tirado. Ele retrocedeu, voltou a pescar. E uma das evidências, uma das marcas que pode ter levado Pedro a essa atitude, e pode talvez estar te levando a esse retrocesso, é se lembrar talvez do dia em que você deveria ter sido fiel e não foi. No dia em que você poderia ter ajudado e não ajudou. Poderia ter dito: não, nós estamos juntos, nós vamos vencer, nós vamos avançar. Mas a tempestade era tão grande que você preferiu pular fora do barco. E esse assombro, essas sombras de ter negado Jesus, fizeram com que Pedro retrocedesse, apesar de saber que ele já estava vivo.
Agora a cruz do Calvário, e a última notícia da cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes. Em nome de Jesus, nenhuma atitude sua, nenhum pecado cometido por você, nenhuma falta de perdão liberada pelos homens pode manter o perdão de Jesus em um lugar onde não te alcança. Aquele perdão da cruz te alcança para a glória de Deus. Não importa o nível de pecado, você foi perdoado se aceitou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. O pecado foi lançado na cruz e lá foi cravado, e de lá ele nunca mais sairá para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, se o retrocesso na sua vida está chegando, ou veio, ou se instalou por conta de uma condenação sua, hoje esse retrocesso vai acabar e você vai voltar a viver os planos de Deus para a sua vida, porque hoje você está entendendo: ainda que os homens não me perdoarem, o Senhor já me perdoou, e sobre a minha vida nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma outra marca que pode nos levar a um retrocesso é colocar sobre a nossa própria vida uma meta inatingível. É colocar sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, um estereótipo, um ideal inalcançável. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Pedro foi aquele que um dia teve uma revelação de Deus do alto. Quando Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Foi Pedro quem teve a revelação do Pai e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse: Simão, tu agora és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra está ligado no céu, e tudo que você ligar no céu vai estar ligado na terra, e acabou. Olha a autoridade que Jesus estava dando para Pedro, e esse camarada agora retrocede. E por quê? Talvez porque ele, Pedro, colocou sobre si uma meta de perfeição inatingível. Jesus, quando está no Getsemane preparando os discípulos, ele começa a dizer: orem, vigiem, porque a carne, ela é fraca. Orem, vigiem, para que vocês não entrem em tentação, porque ainda essa noite eu vou ser entregue na mão dos judeus, e vou padecer muitas coisas. E quem é que se levante e diz: Senhor, isso não vai te acontecer? Pedro. E Pedro vai colocar sobre ele uma meta. Não foi Jesus quem pediu, perceba, é Pedro que está idealizando uma meta para ele. É Pedro quem está colocando um ideal, uma personificação para ele mesmo. E ele vai dizer: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu de maneira alguma te abandonarei. E Jesus diz: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E o que Pedro diz? Senhor, eu estou disposto, olha o lugar que ele vai se colocar agora, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Foi Jesus quem pediu isso? Não. E muitas pessoas retrocederam porque colocaram sobre si uma meta alta demais, que nem foi Deus quem te pediu. Talvez um sonho de ser algo que Deus não te chamou para ser. Talvez pensando em realizações, coisas que são boas, graduações, faculdades, cursos, isso tudo é bom, conhecimento é poderoso, mas quem sabe você está patinando nisso, e isso te frustra, e você está numa meta que você não atinge, talvez você está retrocedendo, porque você não atinge esse lugar. Agora pare e faça uma pergunta: esse caminho foi Deus? Essa meta que foi estabelecida para você veio de Deus? Porque às vezes, gente, somos nós que estamos dizendo: eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito, e Jesus não te pediu isso. E aí quando fazemos algo que o Senhor não nos capacitou para fazer, foi o que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E Pedro, quando coloca essa meta altíssima e não atinge, ele retrocede.
Em nome de Jesus, sabe qual é a meta mais alta que nós devemos atingir? Filhos de Deus. Saber que aqui dentro você carrega um DNA do teu Pai Celestial. Talvez você sonha com o teu ministério de milhares e Deus pode fazer, mas não coloque essa meta sobre a sua vida, esse peso. Talvez você sonha com a empresa que vai ser a multinacional e Deus pode te dar, mas não coloque esse peso sobre a sua vida. Para nós a palavra de Deus diz: o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. A palavra do Senhor diz: se vocês têm o que comer, o que beber e o que vestir, deem-se por satisfeitos, basta a cada dia o seu mal. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as tuas petições diante de Deus, pelas orações e súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Sabe qual é a maior meta? Ser filho e filha de Deus. Isso basta. E talvez você está retrocedendo no coração, na mente, porque as metas que você colocou são altas demais. Sabe a aula que Jesus deu, sendo filho de Deus? Filipenses 2:5 é o que pode nos fazer derrubar essas metas inatingíveis de cima de nós e tirar esse peso. O texto vai dizer: de sorte que haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, top das galáxias, esvaziou-se a si mesmo. Sabe o que é esvaziar-se? Derrubar as metas. Sabe o que é esvaziar-se? Tirar os altos planos. Esvazia nessa noite, meu irmão. Ninguém precisa furar a tua bola. Você pode abrir a válvula e deixar todo pensamento humano que está causando peso ir embora. E se você se esvaziar, te prepara, porque aí você será cheio daquilo que vem do alto. Então, metas inatingíveis podem nos levar a esse lugar de retrocesso. Com Pedro, essa pode ter sido também uma possibilidade. E a outra é que às vezes, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós estamos andando com Deus, a nossa relação com Ele, de tempos em tempos, ela vai mudando. A forma como Deus se relaciona com os seus filhos, de tempos em tempos, ela é alterada. Deus não muda, em Deus não existe sombra de variação, diz a palavra. Mas a maneira como Ele se relaciona com os seus filhos muda, porque Deus é Pai. A Bíblia diz que o filho, enquanto ele ainda é menino, ele nada difere de um escravo. Essa palavra tem dois fios condutores que vão levar a energia dessa ministração de Deus na sua palavra. A primeira qual é? A relação de Deus com os homens. Ele vai dizer, ainda que um filho, ou seja, a relação do pai com um filho. E o outro fio condutor qual é? Vai dizer que esse filho ele pode ser menino. E se ele for menino, a relação é como se fosse um escravo, diz a palavra. O filho, enquanto é menino, nada difere de um escravo. Porque apesar de ser dono de tudo, porque eu não sei se você sabe, mas o teu pai é dono da terra. Não sei se você sabe, mas essa casa que você mora de aluguel, o dono do terreno, o dono de toda a terra é o Senhor, o teu pai. A empresa que as pessoas passam e você lá é um invisível social, ninguém nem te vê. Lá naquele lugar que tem alguém que está gerindo a empresa, que assina ali como dono, ele está só guardando, é um mordomo. O dono de tudo é o teu pai. E isso é motivo para você levantar a cabeça e andar em Blumenau. Não é para se achar também, né, irmãos? Que às vezes a gente passa, né, Mas isso é uma consciência de filho. Só que o filho, enquanto é menino, ele nada difere de um escravo. Olha a loucura. Por ser imaturo, ele tem a possibilidade de usufruir de tudo. Mas porque não cresceu, ele tem um tratamento de escravo. Mas é filho.
É mais ou menos assim. Você está pedindo algo para o Senhor, e isso para você é algo grandioso demais, é algo inatingível, inalcançável para você. E ao pedir isso, você não se sente nem digno de receber. Você não se sente nem digno de ter essa bênção, essa dádiva do Senhor. E isso que Deus pode realizar, isso que Deus pode fazer na sua vida, é algo grandioso, é poderoso e difícil demais para você. Só que o teu Pai, esse Deus a quem você está orando, Ele é teu Pai. E o teu Pai, Ele é dono de tudo. Sabe esse carrinho que você está olhando e você está dizendo, Senhor, seria uma bênção, né? Meu Deus, um carrinho novo assim. Talvez nem é novo, mas é um pouquinho menos velho do que o seu. Mas já seria uma bênção, Senhor. Pelo menos esse, quando liga, ele sempre liga. Meu Deus, vai ser uma bênção. Você diz, mas é demais para mim, né? Não cabe no meu salário. Sabe esse emprego que você deseja, mas o teu currículo não alcança, e você diz, não dá, né? Mas aqui dentro um sonho, um desejo. Sabe essa nação que você sonha em ir? Você fica vendo as fotos dizendo, meu Deus, eu não sei o que, mas parece que um dia eu vou morar aí. Ó. Mas quando você pede, você diz, mas é loucura da minha cabeça. Eu quero te dizer que o teu Pai, ele é o dono de todas as empresas que fabricam carro no universo. Que o teu Pai é o Senhor das nações, diz a palavra. Que a sua glória está sobre todas as nações, diz a palavra. Deus é o Senhor de toda a terra e você é filho, Ele pode te dar. Só tem um porém. Para receber você precisa ser maduro. Porque sendo maduro você é herdeiro. E sendo imaturo você é herdeiro, mas é tratado como escravo, não pode ter a posse. Compreende? Não é que o pai não tem para dar, o teu pai tem tudo, meu amigo. Mas ele está esperando você crescer, ele está esperando nós crescermos. E quando cresce, toma posse. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente começa na vida com Jesus, somos meninos. E quando você é menino, agora nós estamos com a dádiva, a bênção do Davizinho em casa. E é incrível porque ele agora já anda, já corre, já se enfia dentro das gavetas, é uma loucura. Mas basta ele sumir 3 segundos, eu e a Grazi entramos em pânico. Cadê o Davi? Oh meu Deus! E sai correndo um para cada lado, achou, filho. E sempre que ele some, ele está dando uma aprontadinha assim. Aí tirando as coisas da gaveta, aí derrubando as roupas, coisinha simples. Mas sabe o que nos faz se mover nessa intensidade? É porque ele é filho, mas ele é menino. Ele precisa estar debaixo da nossa tutela, da nossa sabatina. Ele precisa estar debaixo do nosso cuidado. Ele precisa estar debaixo dos nossos olhos. Ele precisa estar o tempo inteiro debaixo da nossa proteção. Ele não faz o que ele quer, ele só faz o que a gente permite. É filho. Mas eu não dou a chave do carro para ele vir para a igreja. Menino. Agora, quando ele crescer, é o meu maior desejo, que ele possa ir muito mais longe do que um dia eu fui. E esse é o desejo do teu Pai, e esse é o desejo de Jesus. Vocês farão as obras que eu fiz, e farão obras maiores do que essa. A relação com Deus, gente, ela vai mudando. Quando você se converte, Deus te pega no colo. Você ora e diz, meu Deus, bem que eu queria. Quando você fala queria, o negócio, pum. Você diz, ai que bem, alguém podia passar aqui para me dar uma cá. Quando você fala cá, Arona aparece. Ai, um desejo de comer tal coisa, pum. Assim, Deus, ele toca no interfone, ele bota, meu Deus, é uma loucura. Quando você se converte, gente, é um favor, é uma graça. Meu Deus, Deus vai, você se sente assim abraçado. Mas porque o menino, no começo, ele não sabe nem andar. Precisa desse contato, dessa relação. Precisa ser carregado, abraçado. Precisa ser conduzido. Mas daqui a pouco começa a andar. Daqui a pouco começa a amadurecer. E o que o pai faz? O pai vai dando autonomia para nós. A relação vai mudando. Os discípulos estavam acostumados a dormir olhando para Jesus.
Ai, o mestre está ali, né? Oh meu Deus, que bênção. Eles estavam acostumados a entrar em tempestades e tentar se virar, mas quando dava errado eles olhavam para a polpa do barco e lá estava Jesus dormindo na polpa. Eles estavam acostumados a sair para fazer ministrações e quando voltavam Jesus estava na beira do poço esperando ali para dar alimento a eles. Eles estavam acostumados com uma relação fisicamente presente diária com Jesus. Primeiro nível. É aquele nível que você entra na igreja, os irmãos estão ali, não estão nem ensaiando, eles estão regulando o instrumento. E o primeiro toque você já chora, meu Deus, coisa linda. Você escuta uma palavra no carro, se derrete todo, meu Deus. É o primeiro contato, qualquer coisa que você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tem gente que lê a capa ali, as instruções, e Deus está falando com ele, é uma coisa de doido. Mas por que isso? É porque é o começo da relação. Deus está ali grudado em você. E depois ele te abandona? Não, mas a relação muda. Depois da ressurreição, como era a relação de Jesus com os discípulos? Ele ressuscitou e apareceu na casa no domingo à tarde, diz a palavra. Os discípulos ficaram só o sábado sem Jesus. Mas um dia sem a presença física causou neles um rebuliço tão grande, porque a relação tinha mudado, não era de abandono, mas era de maturidade. Agora não é mais por vista, agora é por fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que não haja bois nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque não é por vista, mas é por fé. Então não é toda hora que tem arrepio, não é toda hora que tem choro, não é toda hora que um irmão vem e diz: eis que eu te digo, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. E talvez você está nessa, já cresceu, a relação mudou, e você está de biquinho dizendo: eu oro e Jesus não vem. Eu toco e não tem mais choro, eu leio e não, meu Deus. E você está querendo retroceder na relação, e o Senhor está dizendo: não. Você já está maduro o suficiente para, mesmo que não tenha nenhuma evidência no mundo físico, crer que aquilo que você precisa está sendo preparado e pronto no céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce, é do alto, é do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. É de lá que vem o nosso socorro, não é da terra, meu amigo. Então esse mês está começando agora, é amanhã começa, é novembro, e você vai para cima crendo que as evidências da terra não vão mais te paralisar, ainda que não tenha boa notícia, ainda que não tenha porta aberta, ainda que só tenha cara fechada, ainda que só tenha nevoeiro, ainda que esteja um deserto, você vai caminhar marchando sabendo: ainda que eu não veja, eu sei, Ele está comigo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E talvez essa mudança na relação foi o que fez com que os discípulos retrocedessem. O texto vai dizer que os discípulos estavam reunidos, e Pedro disse: eu vou pescar. Não se tratava apenas de ir passar o tempo. Para Pedro voltar a pescar era um retrocesso enorme, porque foi na beira desse mar, do mar de Tiberíades, do mar da Galileia, foi nesse lugar que Jesus passou e chamou Pedro dizendo: Pedro, larga isso tudo, e agora você vai me seguir, e eu vou te transformar em um pescador de homens. Você não será mais um pescador comum, você não vai mais ser gente dessa terra, agora eu vou te fazer em um ministro, Pedro, eu vou mudar a tua vida. E o texto diz que Pedro larga tudo. Ele larga as redes e vai seguir a Jesus. Só que depois que a relação com Jesus mudou, porque não era toda hora física, ele retrocedeu. Depois que Jesus, na cruz do Calvário, libera a palavra de perdão, talvez ele ainda se condenava, e não incluía na cruz do Calvário o seu pecado, o seu erro, e por isso retrocedeu. E talvez as metas que ele colocou o decepcionaram. Pô, eu falei que não ia trair, eu falei que eu ia dar a vida, e ninguém nem me pressionou, e eu neguei.
metas inalcançadas fizeram com que ele retrocedesse. Pedro, gente, foi talhado por Jesus para ser o líder da igreja. Pedro foi talhado por Jesus para ser o seu representante legal nessa terra, junto com outros discípulos, mas Pedro era para ser o líder. Quando ele ressuscita, ele diz para Maria: Maria, vai e conta para os discípulos. E para Pedro não era discípulo, era. Mas por que uma mensagem especial para Pedro? Porque Pedro era um influenciador, Pedro era um líder. E esse líder agora, ele retrocede. E ele vai para um lugar de desobediência. E olha que coisa doida. Eram 12 apóstolos. Um deles tinha traído o Senhor, tinha tirado a sua vida, sobraram 11. Desses 11, 7 discípulos vão pescar junto com Pedro. De 11, 8 discípulos estão dentro desse barco. Porque a influência que você tem quando você está alinhado com Deus é para encorajar, é para edificar, é para levar as pessoas para perto do propósito. Mas quando você sai e retrocede, você não perde a influência. Só que essa influência agora é usada para botar as pessoas longe do propósito de Deus. Perceba que Pedro continuou liderando, mas agora a influência não é para fazer a obra, a influência é para levar o povo para a pesca, um lugar onde eles não deveriam mais estar. Você que foi chamado para liderar, você que tem uma capacidade de influência, em o nome de Jesus, lembre-se, no dia mau, no dia do chilique, no dia que alguém pisa no seu pé, cuide com o que você faz, porque ainda assim você continua influenciando. Dom e chamado é irrevogável, diz a palavra, e o dom e o chamado devem ser usados para aproximar as pessoas do propósito de Deus. E nesse retrocesso, Pedro, como uma referência, leva mais da metade dos discípulos com ele. O texto vai dizer que eles estão pescando, os discípulos estão com ele, e Jesus vai se apresentar na praia pela manhã. A história é que os discípulos vão pescar e não pegam nada, e na frente nós vamos falar sobre isso. Mas o interessante é que Jesus, ele se apresenta pela manhã. Será que Jesus foi surpreendido vendo eles pescarem? Jesus estava passando na praia de manhã e olhou e disse: meu Deus, não é Pedro, eu não acredito que ele voltou para lá, meu Deus. Será que foi assim? Será que o Senhor de toda a terra não sabia que os discípulos estavam retrocedendo? Sabia. Então a pergunta é: por que Jesus não interviu antes? Porque quando Pedro começou com a historinha de dizer eu vou pescar, por que Jesus não apareceu como um raio dizendo: eis que eu te digo, Pedro, eu vou afundar o teu navio? Não vai. Jesus poderia ter poupado uma pescaria frustrada. Por que Jesus não apareceu no meio da noite enquanto eles ainda estavam pescando? O texto diz que Jesus só vai aparecer, só vai se apresentar de manhã, que é quando o pescador bom para de pescar mesmo, o cara largou. Ele tentou, quando amanhece ele diz: agora acabou, não tem mais o que fazer, se embora, desistiu, larguei. Por que nessa hora Jesus se apresenta? E por que não antes? Porque quando Jesus vai nos resgatar de maneira definitiva, Ele permite, Ele nos dá tempo, Ele nos dá a liberdade de nós podermos tentar, executar e fazer as soluções para mudar a nossa própria vida, até que todas as possibilidades humanas se esgotem. Jesus podia ter te pego antes de você falir pela 5ª vez a empresa, mas se Ele faz isso quando você faliu a primeira, você ia voltar a ser o centro do universo na gestão da empresa. E aí de tanto quebrar, você disse: cara, ou é Deus na minha vida ou não dá para eu fazer esse negócio. De tanto se relacionar com gente ruim e você dizer: agora é o homem da minha vida, e você olhava: meu Deus, que tragédia. De tanto tentar: não, agora é, e Jesus deixando.
Até que no final de tanta frustração você diz: cara, eu não consigo sozinho, Senhor, me ajuda. Aí ele se apresentou. Por que ele vem no final do ciclo e não no meio? Porque quando você exaure todas as possibilidades humanas, quando ele faz, você sabe, foi Deus que fez. Foi ele. Quando ele te resgata, quando ele te salva, e você já tentou se salvar, você sabe que você tentou. Você sabe quantas vezes você quis acertar, mas sem ele não deu certo, sempre deu errado. Até que você diz: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo no meu casamento, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo no meu ministério, eu não aguento mais. Senhor, faz algo por mim. É depois de um ciclo de noite que a estrela da manhã, diz a palavra, aparece na praia. Jesus se apresenta como a resplandecente estrela da manhã, diz a Bíblia. É quando as trevas já dominaram tudo e você diz: não tem mais jeito. É no final do ciclo que ele vem. Porque quando ele vem, depois que a gente tentou de tudo, a gente sabe, foi ele quem fez. Foi o Senhor Jesus quem disse: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas se acende a lâmpada e se coloca num lugar alto no velador, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz a palavra, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sabe, enquanto você está se batendo e fazendo na tua força, Jesus está ali, está perto, está cuidando, preservando a tua vida, mas Ele não se intromete. Por quê? Porque se dá certo, a glória vai para você. Mas quando você sai do controle e coloca Ele, Ele acende a lâmpada, e quando dá certo, todo mundo, inclusive você, sabe, não fui eu, foi Ele quem fez. A minha família estava devastada, mas Ele colocou de pé. Ninguém mais me queria, mas Ele me amou. Tinha tudo para dar errado, mas Ele veio e mudou a minha história. Foi Ele quem fez, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse é Jesus que aparece na praia, doido para aparecer no meio da noite, doido para aparecer enquanto Pedro estava dizendo: eu vou voltar, mas esperando o momento certo, para que quando ele acontecesse, a glória fosse para Deus e não dos homens. O texto diz que Jesus se apresenta e vai falar com os discípulos e vai dizer: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus vai falar com os discípulos e ele vai abordar dois temas. O primeiro é a maneira como Jesus se refere aos discípulos. Eles não estão pregando o evangelho como Jesus tinha enviado há dias atrás. Gente, Jesus, o Rei da Glória, não foi o pastor deles que veio e disse: gente, vamos fazer uma missão. Foi o Jesus que estava esfacelado na cruz, que saiu da cova, que no terceiro dia apareceu. Esse Jesus foi na casa no domingo à tarde. Eles talvez estavam almoçando e chega Jesus. E quando Jesus chega, ele diz: ó, eu estou enviando vocês, vamos embora, vamos pregar. E algumas horas depois, esses discípulos que viram Jesus, eles não foram pregar, eles são encontrados no barco, no meio do mar, num caminho de retrocesso. Sabe o que é isso? Eles estavam sendo surpreendidos por Jesus num lugar de desobediência. E olha como Jesus vai chamá-los: miseráveis pecadores, o que fazeis aqui, desobedientes? Foi assim? O que Jesus vai resgatar na mente deles? A identidade. Jesus vai dizer: você pode estar desobedecendo, você pode ter retrocedido, você pode não ter acreditado, você pode estar em dúvida, você pode estar longe, mas você continua sendo filho. A tua identidade não muda. O retrocesso, as dores dos homens não podem mudar. Se você aceitou a Jesus, você é filho, ainda que desobediente, mas filho, e acabou. Jesus começa dizendo: eu sei que vocês estão tudo atravessados, mas vocês são meus filhos. E aí Jesus vai dizer: vocês têm algo para comer? Perceba que Jesus não vai perguntar se eles foram efetivos na pesca.
Jesus não vai dizer, vocês pegaram algum peixe, e não foi isso que Jesus perguntou. A pergunta para os discípulos era uma pergunta retórica, para refletir, para pensar na mente. E qual era a reflexão que Jesus esperava deles? Certa vez Jesus disse: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse terá vida eterna. Esse não terá mais fome, esse não terá mais sede, porque verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Em outra oportunidade, Jesus disse: aquele que vier até mim, de maneira alguma terá fome. Quando Jesus fala com ele, Jesus não pergunta da pesca. Jesus está dizendo: vocês têm algo para comer, que traduzindo é: vocês têm com que matar a sua própria fome? E os discípulos dentro do barco declaram não. Porque uma vez que você é alimentado por Jesus, nenhum pão da terra mais te satisfaz. Porque uma vez que você teve uma experiência com o teu Senhor e o teu Salvador, não existe mais nada que a terra possa fazer para te alimentar. E eles declaram não. O texto diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Eles não pegam nada, eles não pescam nada, eles não são efetivos porque eles estão no lugar da onde Jesus tirou. Deixa eu te dizer, meu irmão, o lugar da onde Jesus te tirou não tem mais nenhum tipo de nutriente para a tua vida. Se for para voltar lá, é para pregar o evangelho para a glória de Deus, mas não é mais lugar de morada, não é mais lugar de atividade. Aonde Deus te resgatou é um lugar apenas de lembrança. Foi lá que tudo começou e acabou. E o texto diz que Jesus fala com eles, mas eles não reconheceram Jesus. O que pode levar alguém a não reconhecer alguém tão íntimo? Pelo menos 2 fatores. O primeiro, a distância. Porque às vezes é alguém conhecido e você que talvez tenha aí um probleminha de visão, miopia, quando fica sem óculos, dá abraço em quem não era, depois pede perdão, oh meu Deus. Olha de longe e diz, não é? Aí quando chega bem, meu Deus, não é. A distância pode te fazer não identificar, não reconhecer quem você está vendo. E a grande tragédia é que eles estavam distantes de Jesus. Aquele Jesus que tantas vezes esteve dentro do barco. Aquele Jesus que tantas vezes te abraçou e disse, eu estou contigo. Aquele Jesus que deu a vida na cruz para te dizer, tenha vida e vida abundante. Aquele Jesus de perto, agora está longe. Não porque Jesus quis, mas porque eles foram para um lugar onde Jesus não podia ir. Não podia não porque não tinha poder, mas não podia porque os seus princípios não fazem Jesus andar em lugares de desobediência. A outra maneira pela qual eles podem não ter reconhecido o Senhor é exatamente pelo lugar onde estavam. A desobediência gera vergonha e turba a nossa visão. Quando somos pegos de surpresa, a gente se envergonha demais. E a nossa visão fica meio turvada. E os discípulos ouviram Jesus e viram Jesus, mas não reconheceram que era Ele. E aí Jesus vai dizer, lancem a rede no lado direito do barco, e vocês encontrarão os peixes. Uma grande questão que fica para ser respondida quando Jesus fala com os discípulos é que Jesus vai dar uma ordem a eles. Jesus vai pedir para que eles pesquem. E o texto diz que eles não reconheceram Jesus. Mas mesmo sem reconhecer, eles vão obedecer à instrução de Jesus. E porque eles não reconheceram,
mas creram na instrução e praticaram a instrução, mesmo sem reconhecer o mestre. A instrução trouxe resultado. E o que levou eles a crer na palavra de um estranho? Crer na palavra de alguém que eles não reconheceram. Esse é o poder que está contido na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela quando é liberada sobre alguém, a Bíblia vai dizer que a fé, a crença, o acreditar vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus fala, Ele não dá apenas a instrução para a pesca, o invólucro da palavra é fé. Ele leva a palavra e quando a palavra entra nos discípulos, ela dá fé, para que ainda não entendendo bem, eles pratiquem aquilo que a palavra está dizendo. E é nesse ambiente que nós vamos entrar como igreja. Talvez você não esteja entendendo muito, talvez você não esteja compreendendo bem, talvez você não esteja reconhecendo bem, mas a palavra está botando um desejo no teu coração. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou avante, eu vou crer, porque a palavra libera a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eles obedecem, e eles obedecem no mar da desobediência. Tinha tudo para dar errado, mas lá no meio das trevas, quando você disse eu te aceito, Jesus, lá começou a dar certo. Foi lá naquele dia onde estava tudo errado, talvez no meio de companhias nebulosas, lá naquele dia você ouviu a voz e disse eu vou mudar, eu te quero Jesus, eu te aceito. E no meio da desobediência o resultado começou. Eles vão fazer uma pesca maravilhosa no meio do mar da desobediência. Porque uma vez que a palavra chega e você obedece a palavra, até no deserto Ele tira a água da rocha. Existem pessoas que estão aqui em Blumenau fugindo. Enquanto eu orava para receber essa mensagem, o Senhor me disse isso. E fugindo nada dá certo, a porta não abre, não dá certo. E você está dizendo, eu vou fazer minha mala e vou fugir de novo, eu vou para outro lugar. E nessa noite o Senhor está desarmando a tua mala. Porque Ele está te dizendo, ainda que você veio em desobediência, se você começar a obedecer a minha palavra, é nesse mar que você tentou a noite toda e não pegou nada, que debaixo da minha palavra, voltando a me obedecer, uma pesca maravilhosa vai começar a acontecer. Blumenau pode ter sido a terra da fuga, mas a partir de hoje vai ser a terra do start de Deus na tua vida. E o texto diz que Jesus não apenas disse lancem a rede. Jesus disse lancem a rede do lado direito. O lado direito é uma instrução, é uma ligação profética com lugar de governo. A Bíblia diz que hoje o nosso Senhor Jesus, Ele está assentado no seu alto e sublime trono, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele governa com cetro de justiça. Jesus estava dizendo, se vocês quiserem ser bem-sucedidos a partir de hoje, façam todas as coisas se inclinando para o lugar aonde eu estou. Tudo que você fizer, a tua empresa, o teu trabalho, o teu salário, os teus filhos, a tua casa, tudo que você for fazer, se incline para o lado onde Jesus está, e nesse lado, e nesse caminho, você terá sucesso para a glória de Deus. E os discípulos obedecem, lançam a rede, e quando eles começam a puxar, a pesca é extraordinária. Era desobediência, era vergonha, era retrocesso, mas agora ouvindo a voz do Senhor, eles vão voltar para a praia com sucesso. Era vergonha, era abandono, era um caminho de desistência, mas agora com o Senhor, é uma festa sendo realizada no meio do nada. Rede cheia para a glória de Deus. E quando eles puxam a rede para dentro do barco, eles estão puxando, a rede não se rompe, é pesado. Quando eles estão vendo aqueles peixes todos, 153 grandes peixes, eles ficam pasmos. Um temor se abate no barco, porque é assim.
a gente julgava que se ele perdoasse já estava bom demais. Só o fato dele nos aceitar de volta está bom demais. Só o fato do meu casamento não acabar está bom demais. Só o fato do meu filho estar se libertando está bom demais. Só que a medida do Senhor não é um peixinho, a medida do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. Ele vai salvar esse filho, Ele vai salvar o casamento, Ele vai salvar a empresa, Ele vai te salvar e vai te salvar para que você possa salvar outros. Não vai parar, vai ser uma pesca maravilhosa a partir de agora. E quando eles estão puxando a rede para dentro do barco, João foi aquele que apostou corrida com Pedro. Quando Maria vem dizendo: olha, o sepulcro está vazio, e os dois vão correndo, e aí o discípulo mais jovem chegou antes, diz a palavra, e Pedro ficou meio cansado no meio do caminho, chegou depois, mas o texto diz que João fica na porta do sepulcro, e Pedro que chega depois, porque tinha experiência, ele entra e tem a revelação, porque a juventude te faz chegar rápido, mas é a experiência que te faz entender o que você está vendo. Só que esse João que fica na porta era íntimo do Senhor. Ele escreve sobre ele mesmo dizendo: o discípulo a quem Jesus amava. Esse João é aquele que na ceia estava com o seu rosto deitado no ombro de Jesus. João era íntimo demais do Senhor. E quando ele está puxando a rede, junto com Pedro, ele olha para a praia. E quando ele olha para a praia, o que ele diz? Ele olha para a praia e diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. Até então eles não tinham reconhecido, mas quando alguém que é íntimo do Senhor fala, sabe o que produz em Pedro? Quando João, o íntimo, fala, Pedro olha para João e diz: eu não estava reconhecendo, mas se tu que é íntimo está falando, eu vou largar tudo e vou correr para ele. O texto diz que Pedro bota a capa e pula na água para se aproximar do Senhor. A tua intimidade com Deus vai fazer muita gente pular na água para correr para mais perto do Senhor Jesus. As tuas intimidades, a tua relação, a tua experiência com Jesus, quando você falar, as pessoas vão dizer: é esse Jesus que eu quero, eu vou me aproximar, é dele. E o texto diz que Pedro pula na água. O final do texto vai dizer que os discípulos vão levando os peixes, a rede, e vão correndo também para a praia. Pedro pula na água e vai direto para Jesus, por dentro da água. Os outros discípulos também vão para Jesus, mas só que vão de barco. Porque algumas pessoas, para irem até Jesus, são mais simples. Vem a pé, vem na chuva, está passando na frente da igreja, endoide e diz: que som é esse? Eu vou escutar esse negócio aí. Ninguém nem convidou, mas assim, vou ver o que é. Pula na água, cai de cabeça, recebe a palavra, descobre que é Jesus, se entrega e acabou. Agora outros são mais modernos, ficam vendo pela internet: legal isso aqui, hein? Bandinha show, hein? Tem até fumaça aqui, que é isso? Se bem que a igreja é preta, esses caras não devem ser de Deus, não. Mas daqui a pouco está aí, vem um dia, fica olhando para a luz, não sei o que, mas daqui a pouco a palavra vai entrando, Jesus vai falando, vai dizendo que esse negócio é de Deus mesmo, Jesus. Não importa se você chegou primeiro, veio pela água, ou se você chegou depois e veio por qualquer outro caminho. O importante é que todos nós estamos chegando mais perto de Jesus. Então calma, mãe, teu filho vai vir. Talvez você já pulou na água, mas o teu filho está vindo de barco, ele vai chegar. Então calma, esposa, o teu marido vai chegar. Você já pulou de cabeça, você está vindo já dando braçada, mas o teu marido está vindo de barco com mais uma galera aí, e ele vai chegar para a glória de Deus. Os discípulos, quando vêm no barco, eles não trazem só os peixes, que era o fruto da obediência. Eles trazem também as redes, que eram as lembranças de tudo que eles viveram sem Jesus.
A rede vazia, a rede que um dia Pedro lavou porque não tinha pego nada, o instrumento que eles usaram a noite toda e deu errado, eles também trazem a rede, eles não abandonam a rede. Eles trazem os peixes, que é a nova vida, que é essa graça do Senhor sobre você, que é as benesses do Senhor para esse mês de novembro que vão começar e que será extraordinário. São as dádivas dessa noite que vai começar de revelação profunda lá na sua casa. Eu creio que tem gente que vai acordar à noite com revelação de Deus, com instrução do alto, que amanhã vai chegar no emprego e o céu vai estar rasgado, e lá naquele ambiente você vai ser o que Deus te prometeu para ser, luz e sal nessa terra. Mas você também vai trazer a rede se lembrando: olha, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quantas vezes essa rede teve vazia, eu sei quantas vezes eu me senti sozinho, eu sei quantas vezes eu tentei e não consegui. Vida com Jesus não é amnésia, mas é para se olhar para trás, não é para retroceder, mas é para trazer à memória aquilo que te dá esperança. É para olhar para a rede e dizer: um dia teve vazia, mas foi nessa mesma rede que o Senhor mudou a minha história. Era a minha família que estava destruída, mas um dia o Rei da Glória entrou e hoje a minha casa está de pé. Era o meu ministério que antes nem eu acreditava, mas o Senhor me levantou. E esse Jesus nessa noite te trouxe aqui para te dizer: eu estou de braço aberto esperando você voltar. Eu estou de braços abertos esperando você na praia, dizendo: olha, vem. Vem, porque eu estou aqui com brasas acesas para te aquecer, para te tirar desse período de frieza, para te tirar desse período onde as águas do mar que te fizeram chegar mais perto de mim, talvez te esfriaram. Eu estou aqui com tudo pronto para te aquecer de novo. Pela fé eu vejo famílias se reconciliando hoje. Pela fé eu vejo uma unção de graça sendo derramada sobre lares nessa noite. Alguns vieram pela água, pularam de cabeça. Outros vieram remando, mas chegaram também. E juntos todos nós, na presença do Senhor, seremos aquecidos. Não apenas aquecidos, mas alimentados. O texto diz que Jesus tinha ali peixe. E não era o peixe que eles tinham pego. Era o peixe especial, era peixe do alto. Era uma comida que vem como graça, como dádiva. Não é fruto do esforço, aquele peixe era a graça. Mas quando eles chegam, Jesus diz: agora me dê desse peixe aí que vocês pegaram, porque eu vou deixar o esforço de vocês participar da obra que eu estou fazendo. Eu vou deixar vocês cooperarem com a grandeza do meu evangelho. Eu vou colocar na minha brasa aquilo que vocês estão trazendo. Traz aqui, agora vai fazer parte desse negócio. Se você é alguém que nessa noite no seu coração se identificou em alguma parte da mensagem dizendo: eu quero esse lugar, eu quero esse ambiente de calor de novo no meu coração, eu não quero mais uma vida de apertar botões apenas, eu não quero mais uma vida de viver no automático apenas, eu não quero só apenas ler a palavra, eu quero ter revelação, eu não quero apenas tocar e cantar, eu quero ser ungido. Eu não quero apenas falar, eu quero ter intimidade para quando falar as pessoas se jogarem na água para irem até Ele. Aleluia! Aleluia!